Não há aula. Maravilha. Essa aula é com a kavaná de que todos os nossos ratufim possam ser soltos, que Boreolam possa proteger todos os nossos Hailim, todo o Medina Israel, tudo aquilo que a gente precisa, que a gente possa conquistar, materializar. Refuah Shalemah. Mordecai, Uzziel Ben Sara. Mordecai Uzziel Ben Sara, Habiba Bat-Esther e todos aqueles que precisam de ajuda de Refuah Shalemah, Aguf Neshama. Parashá Mishpatim, nós passamos pela Parashá Yitro, que é uma Parashá muito bonita. Antes até da gente conectar com a Parashá Mishpatim, a Parashá Yitro, ela traz pra gente que, primeiro, que Yitro, ele fez algo muito bonito, que ele teve o zehut de receber a Kotora Kedushá. Ele era sogro de Moshe Rabbeinu, e ele foi ao encontro de Moshe Rabbeinu, e Yitro, assim traz o primeiro Rashi dessa Parashá, teve duas coisas que fizeram com que ele se convertesse ao judaísmo. Como, desculpa? Yitro teve duas questões, duas coisas que ele ouviu que fizeram tocar o coração dele e ele se converteu ao judaísmo. A primeira foi a abertura do Mar Vermelho, Mar dos Juncos. Lembrando que foi um acontecimento assim mundial, todos os mares, rios se abriram, 12 partes. E segundo, foi a guerra que Israel travou contra os Amalequitas. Ele conseguiu vencer. Imagine saindo cansado do Egito, de repente veio os Amalequitas em cima da gente. E por isso que nós sabemos que nós temos a mitzvah de eliminar Amaleque. Temos 3 Amaleque. Temos o Amaleque físico, aquelas pessoas que realmente querem o mal de Israel, que os seus nomes sejam apagados no decorrer da história. Hamas é um exemplo clássico disso, né? Seu nome seja apagado. Nós temos também todos aqueles que são antissemitas, por exemplo. É uma pena. Tem um grupo de rock, Pink Floyd. É uma pena. Roger Waters é antissemita. Então é uma pena. Então tem que combater esse antissemitismo, levando a verdade para as pessoas, falando a importância dos judeus, do judaísmo, de uma forma ampla. E todo ser humano, nenhum ser humano pode perseguir outro ser humano por causa de crença, cor, religião. Isso não pode ser feito. Isso é algo que a gente tem que eliminar da consciência das pessoas. Então, o Rebbe de Lubavitch fala que, para poder combater essa ignorância, a gente tem que levar conhecimento. O conhecimento, quando ele chega numa pessoa, ele é como uma vela que entra num quarto e ele começa a iluminar. Isso faz com que as pessoas tenham uma outra percepção e um outro estado de consciência. Por isso que o Tânia traz para a gente que nós temos 3 vestimentas da alma: pensamento, fala e ação. Um outro Amaleque que a gente precisa combater e retirar de nós, além do antissemitismo, além de todos aqueles que querem alguma coisa contra Israel, é também a Yetzer Hará. A Yetzer Hará que faz com que a gente se congele ou deixe que a gente receba algum propósito da vida. Por exemplo, eu queria muito fazer academia, mas eu vou amanhã. Não, já me inscrevi na academia. Tem academias que elas estão tentando ver o que elas fazem para conseguir atrair o público que paga para fazer academia e não vai. Se todo mundo fosse, eles fechavam. Não tem como absurdo. É verdade. Então tem muitas academias que têm alunos inscritos e os alunos quase não vão. Então eles pensam assim: o que a gente pode fazer para atrair esses alunos que são nossos, que não vêm para a academia? Então, vencer também a procrastinação. É alguma coisa que a gente vai falar: eu vou fazer depois. No domingo passado eu fui rezar Minhá na Mekorraim. O Rabino Dish falou: a gente tem que procrastinar em relação a uma verá. Eu tenho uma vontade de fazer alguma verá muito forte, uma vontade. Cada pessoa tem o seu. O Rabino Dish. Na Mekorraim teve um procedimento de Shovavim, que se refere às parashiot. Tem um costume sefaradi de fazer, inclusive, selichot para esse dia. E ele, na drachá dele,
ele disse que a gente tem que procrastinar como fazer uma verá. Se a gente tentar combater o Yetzer Hará, ele vai tentar nos enrolar, porque ele é muito inteligente. Ele é um anjo. Se a gente tentar combater ele vai fazer a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer? Ou a gente foge dele, como Yosef Hatzadik fugiu, como ele fugiu de Potifar, ou a gente coloca uma procrastinação. A gente não deixa pensar que ele vai perder ou que a gente vai combater. Muitas pessoas têm um teste de comer caché. A gente tem restaurante caché, a gente tem supermercado caché, mas tem pessoas que têm uma dor de tentar comer alguma coisa proibida. Então essa pessoa, quando ela tiver vontade, Deus nos livre de comer alguma coisa proibida, ela fala assim, no final da tarde. Aí chega o final da tarde e fala assim, não, amanhã eu vou comprar uma coisa proibida. E vai protelando, isso vai cansando a Yetzer Hará. Se ele falar, isso é proibido, eu vou combater isso, a Yetzer Hará vai tentar dar uma rasteira nele. Isso em relação a tudo na vida. E como a gente procrastina em relação a uma verá, a gente tem que ser muito rápidos, em relação a fazer uma mitzvah. Então, nós estamos na praia, a gente acordou, está com a família. Hoje em dia tem alguns lugares que tem minha, né, baleia, etc., Ibiúna, que é também ligado com a natureza, Campos de Jordão. Mas tem lugares, a gente foi para uma fazenda, não tem minha. E antes da pessoa fazer qualquer coisa, já acorda, faz Modéani, Netilat Yadayim, já faz, né, todas as Pikot, Ashachá, faz a reza, porque se você falar assim, vou fazer daqui a pouco, a Yetzer Hará também vai falar assim, não, mas faz daqui a pouco, ela vai fazer a mesma coisa que a gente tem que fazer com ela. Ela fala assim, não, deixa para colocar tefilim, mas você tem até o final do dia para colocar tefilim. A gente, tá bom, então eu vou até no final do dia, eu vou colocar tefilim. E aí acontece algum imprevisto, a gente não consegue colocar tefilim. Então, a gente já procura fazer a reza do dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Shabbat Kodesh, todos os dias, fortalecendo. Esse é um remédio espiritual que a gente coloca, assim como a gente toma vitamina C, o dentista fala para a gente que a gente tem que tomar cuidado com açúcar, a gente tem que lavar os dentes cada refeição, antes de dormir tem que usar algum tipo de líquido bucal, tipo Colgate, alguma coisa assim também, para não deixar a formação de tártaro. É uns cuidados que a gente tem que ter, umas cercas, para evitar que venha uma cárie, e dessa cárie vem um canal vem uma pequena dor de cabeça, um pouco maior, porque a pessoa vai ter que lidar com o canal, e com o canal o dentista vai ter que tentar recuperar aquele dente para não perder a raiz. Então, para evitar chegar nesse ponto, até para a extração, mas se precisar extrair, é melhor extrair do que ficar com algo que pode fazer alguma coisa ruim na pessoa. A gente tem que tentar fazer. E é isso que Yitro fez. Ele escutou, assim traz o primeiro Urashi, que Moshe Rabbeinu abriu uma vermelha, lutou contra Amaleque, venceu, ele falou, esse é meu caminho. Falamos a semana passada, aquele Midrash que fala que Yitro, ele fez questão de ajudar Moshe Rabbeinu quando ele era pequeno, em relação ao carvão, em relação ao ouro, assim como o anjo Gabriel também. Então isso significa que quando a gente quer fazer alguma coisa positiva, quer fazer o bem, existem forças externas que vão nos ajudar. Como é que a gente sabe disso? Consta no Zohar, como consta também no Shulchan Aruch, na Halachá, que quando a gente prepara a casa, deixa a casa pronta, vem um anjo bom e fala que tove. Então uma vez um Hassido chegou para uma pessoa e falou assim, olha, para te ver como Boreolã, os teus filhos, eles são muito honestos, eles falam a verdade. Aí o outro Hassido falou, por quê? Porque era Yom Kippur, um judeu bem assimilado, ele foi na churrascaria, Rio de Janeiro, tinha uma churrascaria famosa, acho que é Porcão o nome. Porcão, o nome da churrascaria, Mamastrefe, né? Porcão. E aí nem dúvida, o garçom falou assim, olha, muitos judeus não religiosos vêm aqui, mas hoje ninguém vem, só você está vindo. Aí o judeu falou assim, tá bom, então não me traz porco hoje. Isso era em Yom Kippur. Já um nível. Então, assim, cada um de nós tem que buscar ir crescendo no nível da Torá. E não podemos também nos acostumar
a estar no mesmo padrão. Não existe. Ou a pessoa escova o dente, ou ela não escova. Ou ela faz mitzvah, ou ela não faz. Não existe meio termo. Numa escada, ou a gente está subindo, ou a gente está parado. Os únicos seres espirituais criados que ficam parados são os anjos. Nem as pedras ficam paradas, nem as plantas ficam paradas. Se vier uma gota, transforma uma abertura naquela pedra. Como Rabi Akiva fala, que é até um ditado popular, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E as plantas, os insetos, eles fecundam as plantas, aí nascem outras plantas, alguma criança vai, joga uma semente, vem. Então tudo está em movimento, mas os anjos, eles estão estáveis, porque eles não têm livre-arbítrio, nós temos. E com esse livre-arbítrio a gente pode ter muitos crescimentos fortes, né, em relação a isso. E é o livre-arbítrio que fez com que Itró se conectasse ao judaísmo. E aprendemos que ele também foi o primeiro administrador da história. Ele viu Moshe Rabbeinu passando... Itró. Ele foi o primeiro, porque ele viu Moshe Rabbeinu passando o dia atendendo o carral, o povo, ele falou assim, não tem condições. Você precisa delimitar o que você vai atender e capacitar responsáveis que vão atender outras demandas. E aí teve 2 surgimentos. Para o mundo laico, a administração surgiu a partir daí, que é delegar funções. E no contexto judaico, que é no contexto jurídico judaico, a formação dos juízes, dos dayanim. É a primeira formação de versados em discutir e assimilar e fazer um julgamento em relação a uma lei. Assimilar as propostas, o que trouxe um possível réu, as informações, etc. Então isso trouxe para a gente. Ele foi o primeiro a falar Baruch Hashem. Eu ouvi isso numa rádio. Muito interessante. Muito legal. Então, por causa dele, a gente ficou o costume de falar Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ele que foi o primeiro. Foi o primeiro a falar Baruch Hashem. E nós conectamos agora com a Parashá Mishpatim, que são sentenças, uma Parashá extremamente ligadas à questão judicial. Por isso que eu fiz questão de fazer esse pequeno adendo com o Itró, que o Itró que deu esse primeiro start em relação à Parashá Mishpatim coisa. Então, nessa Parashá, nós temos algumas sentenças. Vou pegar mais um pouquinho de café aqui. Em relação a essas sentenças, algo muito interessante. A gente começa sobre o Even Ivri, né? O servo do judeu ou escravo do judeu. Nós temos um famoso escravo do judeu, que foi muito grande, ficou um gigante, é um guardião espiritual, que é Eliezer, que foi servo de Avraham Avinu. Então, com a ideia, Eliezer, em um determinado momento, assim traz a nossa Torá, Shebem Mirtav, que Avraham falou assim, Avraham lutou contra 4 reis, um exército de 318. Eu pergunto para você, você sabe o nome de alguém desse exército? Eu vou falar o nome desse exército, somente com o nome. Esse exército era Eliezer. A gemátria do nome de Eliezer é 318. Também o Rashi traz nesse ponto. E é citado numa Masechet Nazir, né, que em um determinado momento, nessa guerra, a gente encontra que ele lutou com um exército. Existem pessoas que são como um exército. E venceu. Quem lutou com o exército? Abraão, mais um exército. Quem era o exército? Era Eliezer. Ele pegou ele de escravo. Ele já era escravo dele. Já era escravo. Já era escravo. E eles venceram 4 reis e 4 exércitos. 2 pessoas. Então, assim, a Israel sempre esteve conectada com milagres. Até hoje em dia. Como é que a gente pode explicar que um judeu, em menos de 2 anos, trouxe uma vacina, que é a Pfizer? Ou como é que a gente pode explicar que um país que tem menos de 100 anos moderno, que é o Estado de Israel, é uma das potências do mundo na agricultura, na produção de vinhos. A produção de vinhos do mundo é sempre sexto, sétimo em relação à qualidade de vinho. E a gente está em guerra, nós somos perseguidos, mas existe uma brahá muito especial a Israel.
E nessas sentenças, a gente tem alguma coisa interessante. Essa paraxá, ela começa para nós dizendo que o Even Kinani, ou Even Ivri, ele, depois de 6 anos, no 7º ano, ele tem que ser liberto, ele tem que pegar a alforria dele, não pode continuar com o judeu, só se ele quiser continuar. Né? Vai ele mishpatim, Hashem, tassim, lifnechem, essas são as sentenças, né, que são feitas para ele nesse sentido. E tiknu even ivri sheshani, então, se você tem um escravo ivri por 6 anos, ve'avô, ubashvi, etc. Então, o que isso traz para a gente que nesse 7º ano ele pode ser livre? Ele fala assim, eu quero continuar escravo. O que a gente tem que fazer? Assim traz aqui a Torá aqui do chá, teria que ser furado um nódulo da orelha dele. E a gente fala, que é isso? Da onde vem isso? E para que isso? Né? E por que isso? Olha que interessante. Assim traz um perucho, uma explicação do Rabino Efraim Laniado, da Beit Yaakov. Ele fala que se fura a orelha dele porque ele não escutou direito que ele estava livre. E ele quis continuar escravo. Então furou a orelha dele para ele entender que ele tinha que ter escutado. Esse foi o perucho do Rabino Efraim Laniado. Nessa paraxá também nós temos aqui o Mishpatim, o Shoresh, ou seja, a raiz do que nós encontramos no Baba. Que há quem diga, o próprio Rabino Efraim Laniado, que é o único livro. O Uruvi disse que se dividiu para não ficar muito pesado para o Alvé estudar ou lá, trazer um livro de um lado para o outro. O Uruvi Horovitz falou assim, então foi dividido o livro em 3 para ficar mais fácil de transportar, porque na verdade era um único, que são as portas, né? Ele falou Baba Batra, se Baba Metzia. Temos 3 babas, Baba Kama, Metzia e Baba Batra. A porta inicial, Baba Metzia a porta do meio e Baba Batra a porta final. Baba Kama, que é o primeiro das portas que se inicia, a gente fala sobre uma coisa que é muito interessante, que são Arba, Avot, Nezikim. Nós temos os 4 tipos de prejuízos. E é o Seder Nezikim, é o Seder de prejuízo. Então nós temos aqui o Shó, que é o boi, o buraco, temos também o fogo e a pedra. Então esses são os 4. Então Deus nos livre se você tem um boizinho, e aí esse boi vai lá e chifra uma pessoa. Boi marrento. Se ele foi a primeira vez... Exatamente. Aí essa discussão, precisa ter que ressarcir a pessoa que sofreu uma chifrada ou não. Agora, esse aí é moado, né? Moado o Código Penal nasce todo aqui. Exatamente. Tudo é baseado aqui. Prejuízos e... perdas e danos. Exatamente. Esse é o Seder Nezikim. Todo o Seder Nezikim... Ele traduziu certo. Exatamente. É nesse ponto que nós temos aqui nessa relação. Então, com muita alegria, Baruch Hashem, mais uma semana.